Olá, olá, seja justa on. Hoje nosso assunto em pauta é a Lei 3.465, que trata da regularização fundiária. E aqui com a gente o registrador de imóveis de Palmas, Fábio Roque, ele que vai nos ajudar a entender melhor essa lei e como ela vem aprimorando o processo em todo o estado. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, querida Paula, agradeço muito o convite e parabenizo também a Seja Jus pela iniciativa. É um tema extremamente relevante e vale muito a pena a gente debatê-lo. Exatamente. É uma lei que revolucionou, né, a questão da regularização fundiária. Trouxe aí muitas novidades desde 2017, não é isso mesmo? Perfeito, desde 2017. O que a gente pode apontar de melhorias, de aprimoramento nesse processo da REURB com a legislação? Primeiro, de uma forma muito breve mesmo, porque teria muita questão para ser tratada, mas só para a gente contextualizar como é que nasce essa lei. Sim. Ela nasce como uma tentativa de regularizar um crescimento desordenado nas grandes capitais e nas grandes cidades do interior, no país inteiro. Então, o que é que nós tivemos? Um crescimento totalmente desorganizado, um crescimento extremamente pauperizado, sem estrutura de saneamento, estrutura de esgotamento, estrutura de fornecimento de energia elétrica, de iluminação pública, de coleta de esgoto. E essa pauperização foi crescente e foi, evidentemente, crescendo de uma forma ao arrepio da lei. Ou seja, as pessoas foram construindo sem titulação, então eram áreas que não eram regularizadas, as pessoas não tinham título de propriedade, os inventários e associações eram uma confusão, comercializar esses imóveis era uma grande confusão. E havia muita dificuldade em solucionar, sobretudo porque muitas dessas áreas eram áreas públicas e a Constituição, mesmo antes nas constituições anteriores, já havia proibição de uso capião de bem público. Então nós tínhamos um problema que aparentemente era insolúvel, ou melhor, pela legislação que a gente tinha anteriormente, era realmente insolúvel, porque a gente não tinha como solucionar uma questão outorgando titularidade para essas pessoas, tampouco organizando o espaço territorial. A lei vem exatamente para isso, para regularizar esses espaços, trazendo para dentro da ordenação territorial estas áreas e possibilitando a outorga de titulação, ou seja, a outorga do título de propriedade para essas pessoas. E assim, uma questão muito... São muitas questões envolvidas, né? Às vezes a pessoa é dono numa área pública, às vezes tem dois donos numa mesma área, não tem segurança jurídica nenhuma, né? A pessoa não consegue nem vender. Às vezes, tudo bem, tá morando naquele lugar porque não teve condição, né, de arrumar um outro lugar com titulação e tudo, mas também muitos municípios, principalmente do interior, não existe a titulação, né? Assim, então a pessoa realmente compra um imóvel como se fosse legalizado, mas ela não tem aquela garantia, né? É uma coisa de doido, né? Exato. Ela não tem a titulação, ela não é juridicamente proprietária e, mais que isso, às vezes cria-se um comércio informal, um comércio paralelo, um comércio sem titulação, sem registro e, evidentemente, com uma valorização imobiliária muito aquém daquilo que seria devido. Então, Exato. A pessoa pegou aquela área, ela investiu, ela trabalhou durante muitos anos e, na hora de comercializar, ela só encontra um preço muito abaixo exatamente porque ela não tem a titulação. Então, a titulação, a regularização, ela também traz um incremento na valorização imobiliária e fomenta o mercado imobiliário como um todo e, inclusive, aumenta a arrecadação das prefeituras, porque esses imóveis são trazidos para o comércio formal, permitindo a arrecadação ali do IPTU, do ITBI, quando do registro. Enfim, é um sistema de ganha-ganha. Ganha todo mundo. Ganha a coletividade, ganha o Estado e ganha, sobretudo, os beneficiários da regularização. Agora, é importante ressaltar também que não é assim, eu vou pegar esse imóvel aqui, né, vou pegar esse terreno, vou construir uma casa, a REURB depois vai regularizar para mim. Não funciona desse jeito, né? Perfeito. A REURB é para a regularização de núcleos urbanos informais consolidados. A expressão é da lei, núcleos urbanos informais consolidados. Então, o que são esses núcleos urbanos informais consolidados? Embora o nome já seja bastante autoexplicativo, nós estamos falando de regiões habitadas já há muito tempo e cuja reversão seria muito difícil ou impossível. Imagina uma área extensa em que moram dezenas, centenas de famílias, às vezes há 3, 4 gerações. Então, a reversão desse núcleo urbano, ela não é factível, né? Ou ela é extremamente difícil, ou às vezes é impossível mesmo. Então, a REURB é exatamente para regularizar essas áreas, esses núcleos urbanos informais consolidados e, pela lei,
exclusivamente aqueles consolidados até dezembro de 2016, que é a data em que entra em vigor a medida provisória que acabou originando essa lei de 2017. Ah, entendi. E assim, a lei ela é aplicada da mesma forma em todos os municípios, em todos os estados, ou dá uma margem ali para interpretação e depende de como vai funcionar em cada local, com a realidade de cada local? Vamos lá. Primeiro é importante a gente esclarecer para quem nos ouve que existem dois tipos de REURB, né? REURB é a terminologia que é dada pela própria lei para designar essa regularização fundiária urbana. Nós temos a REURB-S, que é a REURB de caráter social, e a REURB-E, ou REURB-E, a depender da região do país em que a pessoa esteja, né? Que é a REURB de caráter específico. A REURB-S é para a população de baixa renda, essa expressão também utilizada pela lei. E para os beneficiários da REURB-S, existe uma gratuidade. Então, eles não pagam nada. Então, eles não pagam os débitos tributários, os débitos com taxas cartorárias, seja para a aquisição do imóvel, seja para a hipótese em que a aquisição do terreno também não vai pagar para a primeira construção, desde que seja até 70 metros quadrados. E já na REURB-E, existe ali a necessidade de pagar os emolumentos, porque aí a gente está falando de núcleos urbanos informais consolidados, mas que não são população de baixa renda. No que se refere à REURB-S, essa de caráter social para a população de baixa renda, aí é que vem uma distinção a depender da área do país em que a gente esteja, porque a lei diz que quem define o que é população de baixa renda é o Poder Executivo Municipal. Certo. Então são as prefeituras que vão definir o que é baixa renda para fins de regularização urbana, fundiária urbana. Então, a gente pode ter municípios no país em que a população de baixa renda é aquela que vai oferir até 1 salário mínimo por núcleo familiar, em outras até 2 salários mínimos e por aí afora. Então, esse montante vai variar de acordo com o Poder Executivo local. E é interessante também que às vezes a pessoa pensa que a REURB é só para pessoas de baixa renda. Não, que às vezes a pessoa precisa mesmo daquela junção, que é o trabalho da corregedoria, com os cartórios, com o município, Tocantins Parcerias, né? Para conseguir legalizar aquela área e aí a pessoa receber. Porque mesmo ela tendo dinheiro para pagar, ela não consegue regularizar sozinha, não é isso mesmo? Perfeito. Existem muitos municípios em que você tem condomínios de luxo e que necessitam da regularização. Por quê? Porque lá atrás, quando foi feito o loteamento, quando foi feito o parcelamento do solo, o parcelador, o proprietário originário, não adotou o meio que era devido, que era obter autorização da prefeitura, passar por todo o procedimento do loteamento. Então, ele fez de uma forma irregular. E foi vendendo lotes ali para a população de alta renda ou de classe média, que foram ali construindo as suas casas, construindo o condomínio com toda estrutura, mas não tem a regularização porque não passou pelo processo legal de parcelamento. Essa área, muitas vezes já consolidada, já com muitas casas, com muitas famílias morando já há muito tempo, é um núcleo urbano informal. Informal por quê? Porque não tem a regularização do procedimento do parcelamento. E vai necessitar da REURB. Só que a REURB é essa REURB específica em que os beneficiários vão ter que arcar com os custos dessa regularização. Então, eu citei no começo um crescimento desordenado e sem estrutura, porque a grande maioria dos casos de regularização urbana no Brasil, a imensa maioria é assim, mas existem outros tantos casos como esse que eu citei, em que há toda uma estrutura, em que é um bairro de classe média, às vezes de classe média alta, e que também não tem a devida regularização e vai passar por esse processo de REURB. E no interior, né, quanto mais interior for, às vezes a cidade inteira não tem a devida regularização, né? Isso é muito interessante. Eu já vi muitos colegas reportando que alguns... E aí não estou falando especificamente de nenhum município, tampouco do estado do Tocantins. Sim. Estou falando de uma realidade nacional em que muitos locais o Poder Executivo sequer tem interesse na regularização porque ele acredita que fazendo a regularização a população vai começar a achar que ele vai cobrar IPTU e isso faz com que a popularidade do prefeito caia muito. Então ele prefere deixar do jeito que está, não regularizar para que a sua popularidade não caia. Bom, é um equívoco, porque, Sim. em verdade, a tendência seria exatamente a valorização daqueles imóveis, o fomento do mercado imobiliário, a outorga de titulação devida para os beneficiários, mas existe, sim... A herança, né? A pessoa pode deixar para os filhos, né? Exatamente, né? Então, mas existe, sim,
uma certa incompreensão em relação à importância desse instituto e, às vezes, até uma resistência, como nesse exemplo que eu estou trazendo. Olha só, né? E aí os cartórios entram como parceiro do judiciário, né? E o trabalho só aumenta, né? Porque tem muita área para regularizar, né? Como é que você vê esse trabalho assim? Perfeito. Para REURB sair, é necessário realmente um trabalho em conjunto. E aí eu destacaria aqui que a lei, ela diz que para deflagrar o processo de REURB, né, ou seja, para dar início ao processo de REURB, pode ser o próprio beneficiário, pode ser a associação de moradores, pode ser o Ministério Público, pode ser a Defensoria Pública, pode ser a União, os estados, o próprio município. Então, você tem alguém que vai deflagrar esse processo de REURB, vai passar pela prefeitura, às vezes é a própria prefeitura, é o próprio município quem deflagra o processo, como eu acabei de mencionar, mas sendo ou não o município que inicia o processo, vai ter que passar pela prefeitura, que vai fazer ou não a demarcação urbanística, vai estabelecer ali quem são os beneficiários, Cadastro, quem vai receber os títulos, fazer todo o cadastro, e nós teremos a participação extremamente relevante do Poder Judiciário. E aqui eu faço questão de parabenizar o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, e eu faço na pessoa da Corregedora-Geral, a doutora Maísa Vendramini Rosal, e também do doutor Wellington Magalhães, que é o juiz auxiliar que está à frente do NUPREF, que vem realizando um excelente trabalho no estado inteiro na regularização fundiária. E aí, lá na ponta, na última fase do processo, entra o cartório de registro de imóveis. Então, a gente entra já no final, depois que já teve todo esse trabalho lá de quem iniciou, do município que realizou toda essa demarcação, do Poder Judiciário que atuou ali intermediando todo aquele trabalho, aqui no estado do Tocantins, por exemplo, realizando audiências públicas, conferindo o cadastro, ajudando na confecção dos títulos, e lá no final dessa cadeia, entra o nosso trabalho no registro de imóveis para fazer o registro de toda essa área e otorgar o título de propriedade aos beneficiários. Cada um tem a sua função, mas funções extremamente importantes, né? Porque o documento em mãos, né, é muito importante ter, né? Perfeito. Tive a oportunidade e abro aqui para fazer esse registro, já que a gente está falando mais genericamente da lei, mas me permita aqui esse registro. Claro. Nós fizemos já inúmeras regularizações fundiárias aqui no ano de 2024 no município de Palmas. Essa é uma realidade de outros tantos colegas no interior do estado também, mas tive a oportunidade de ir. Foi no setor Irmanduce, tive a oportunidade de ir juntamente com a corregedoria, Sim. com o pessoal do cartório do município. Nós fomos antes da confecção dos títulos e fomos depois no momento da entrega. E é realmente algo muito emocionante vermos pessoas que estavam há 30 anos lutando pela regularização da área, 30 anos sonhando com aquele título que agora estava sendo entregue ali. Então, realmente é um trabalho... É uma vitória, né? As pessoas ficam muito felizes mesmo, né? Extremamente felizes, extremamente emocionadas. É a luta de uma vida inteira que está sendo ali concretizada. E, Fábio, o que a gente precisa levar em consideração, pensar, né, para aprimorar esse processo cada vez mais, para promover a governança de terras? Como é que você vê, como é que a gente pode dar o próximo passo? Eu acredito que, seguindo o exemplo daquilo que, por exemplo, temos feito aqui no estado do Tocantins, é algo muito salutar. Ou seja, contarmos com o empenho do poder público, em que muitos municípios aqui, evidentemente não posso generalizar, mas posso asseverar. São mais de 117, se não me engano, já estão, né? Dos 139? Ou seja, a grande maioria dos municípios tem colaborado bastante com esse trabalho. Nós temos um núcleo encarregado disso extremamente diligente, como nós temos aqui no estado do Tocantins, e termos os cartórios lá na ponta realizando esse trabalho. Então, me parece que realmente o estado do Tocantins tem sido uma referência nacional nessa seara, e eu acredito que esse empenho, esse trabalho em conjunto, esse diálogo das instituições, isso facilita e viabiliza muito o trabalho de regularização fundiária. É necessário, né? Olha só, antes de eu terminar, eu gostaria de destacar aqui, né, toda a bagagem do nosso entrevistado, porque o Fábio ele foi aprovado no concurso para outorga da delegação das serventias extrajudiciais no final do ano, né, quando teve o último concurso aqui no estado do Tocantins. E ele veio para o estado, ele era juiz federal na Bahia, veio para o estado para assumir essa missão. Ele que é professor, autor de livros, mestre, doutor, é um currículo extenso, né? E agora também já chegou entregando muito, né, Fábio? Porque já recebeu o selo Quem Regulariza Dignifica na categoria Diamante, que é a maior categoria para quem mais contribui, né? Que é um selo entregue aos municípios e aos cartórios
cartórios para quem mais contribui com o processo de regularização fundiária. Palmas tem um trabalho muito grande, vem avançando muito, né? Igual você já tinha falado ali anteriormente. Perfeito. E como eu já parabenizei aqui a Corregedoria, a doutora Maísa, o doutor Wellington, eu aproveito agora para agradecer e parabenizar os funcionários do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas, que fizeram um grande trabalho. Foi uma força-tarefa com muita dedicação, muita abnegação e conseguimos realmente o registro de mais de 1.300 títulos. E com isso nós obtivemos ali, juntamente com outros cartórios do interior do estado Sim. também, o título diamante outorgado pela Corregedoria, pelo NUPREF, que é dos cartórios que mais se destacaram ali no processo de regularização fundiária, e para a gente é uma honra imensa, uma satisfação grande em poder contribuir e uma honra imensa em poder obter esse reconhecimento por parte do tribunal. E Palmas tem muita área para regularizar ainda, né? Tem muito trabalho pela frente. Temos muito trabalho, mas vamos em frente. Vamos seguindo, vamos vencendo, né? Cada dia. Exatamente. Bom, muito obrigada, então, por sua participação. Excelente bate-papo, né? É bom quando a gente conversa, assim, para todo mundo entender mesmo, né? Porque, às vezes, as pessoas não entendem a lei. Até tem medo, né? Na fase de cadastro, muita gente que tem medo de participar, achando que não, vão pegar meu lote aqui, vão descobrir que eu sou dono desse lote, vão pegar, né, e não vão regularizar, né? Então, assim, é importante esse papo direto e franco, né, para as pessoas entenderem melhor o nosso trabalho. Sem dúvida. E daí, eu, mais uma vez, reforçar as congratulações ao trabalho feito pela Corregedoria, porque eles fazem exatamente isso, vão até o local, organizam audiências públicas, explica para a população o que é aquilo e qual é a utilidade, qual é a finalidade, e nós do cartório também estamos inteiramente à disposição para contribuir com esse diálogo, para esclarecer a população, para orientar a população, enfim, para que haja ali a concretização e a realização dos direitos. E dizer, Paula, para encerrar, mais uma vez agradecendo aqui o convite, nós agradecemos. Da minha satisfação em poder estar à frente do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas. Como eu costumo dizer, já me considero palmense, venho de Salvador, sou soteropolitano e costumo dizer já que sou soteropalmense. Né? Para mim é uma alegria imensa. Já acostumou com o calorzinho? Já acostumei com o calor. Salvador também é quente, não é tanto quanto aqui não, mas também é quente. Mas dizer que é uma satisfação imensa e dizer que a população de Palmas pode continuar contando com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com o nosso trabalho. Maravilha, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, pessoal, a Seja Justo continua on pelo site, pelas nossas redes sociais e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais.